E aí pessoal, tudo bem? Uma das dúvidas mais comuns de investidores iniciantes, até mesmo intermediários, é se deve investir em ações de dividendos ou ações de crescimento. Se você também tem essa dúvida, fica aqui comigo que nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas. Entender quais são as melhores empresas para o longo prazo, você tem que entender como funciona a dinâmica das empresas e como elas surgem no mercado. Mas antes de iniciar esse vídeo, dá um like e compartilha esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e sem delongas, vamos embora pro vídeo. Toda empresa inicia suas atividades resolvendo o problema ou atendendo a necessidade de alguém. Uma empresa só prospera agregando valor para a sociedade. As empresas podem ser constituídas por uma sociedade anônima de capital fechado ou sociedade limitada. Quando uma empresa cresce, ela precisa investir em recursos humanos, capital de giro e maquinário. Para financiar as suas operações, ela pode recorrer ao capital dos sócios fundadores ou através de capital de terceiros, que são os bancos. Outra forma é através de um IPO, emitindo novas ações, e esse IPO pode ser cash-in, onde o dinheiro vai direto para a companhia para financiar a sua expansão, ou cash-out, vai direto para o bolso do fundador, ou ambas as formas, um pouco do bolso do fundador e um pouco para dentro da companhia. Importante destacar que o ideal para empresas que você vem investir é que o sócio fundador permaneça com uma quantidade relevante de ações ordinárias e tenha o compromisso com você de skin in the game, pele em risco, ou seja, totalmente alinhado com o acionista minoritário, que é você. Voltando ao crescimento acelerado, as empresas que situam-se nessa fase buscam duas grandes vantagens competitivas: ganho de escala e ganho de market share, para buscar uma fatia maior de mercado, ter mais eficiência e assim diluir as despesas de vendas administrativas e de marketing. Dois exemplos de empresas que passaram por essa fase recentemente e abriram capital aqui no Brasil é a Unifique, que é uma empresa aqui da região de Santa Catarina, e é o Grupo Mateus, que é uma empresa de varejo alimentar, que é uma large cap. Agora que você entendeu a dinâmica das empresas e por que elas abrem capital, você precisa entender que as empresas precisam continuar crescendo. E para crescer, elas precisam reter boa parte do seu lucro para reinvestir no seu negócio. É claro que a empresa também pode recorrer ao endividamento, capital de terceiros, bancos, como ela fazia quando o capital era fechado, mas obviamente que o lucro tem que ser capaz de pagar os juros da dívida. Dito isso, um bom indicador para a empresa entender o quanto ela está reinvestindo no seu negócio é o indicador payout. O payout é a proporção do lucro que está sendo distribuído com os acionistas majoritários e minoritários. Ou seja, quanto maior o payout, menos sobra para a empresa reinvestir para expandir o seu crescimento. Imagine que uma empresa tenha 10 milhões de lucro. Se ela pegar 100% desse lucro e distribuir com os acionistas majoritários e minoritários, obviamente que não vai sobrar nada para reinvestir na sua operação. Ou seja, quanto maior o payout de uma empresa, menor é a sua capacidade de reinvestir nos seus projetos e fomentar crescimento por longo prazo. O contrário também é verdadeiro. Quanto menor o payout, maior é esperado o crescimento nesse negócio. A fórmula é muito simples. Basta você dividir os dividendos pelo lucro líquido. Dessa forma, vai te dar a proporção de quanto do lucro a empresa está distribuindo para os sócios. Ou seja, quanto mais ela distribui, menos sobra para ela reinvestir. Outra coisa que você tem que entender é que, obviamente, uma empresa não precisa ser somente de crescimento ou somente pagadora de dividendo. A empresa pode ter ambas estratégias. Agora que você já entendeu a diferença de uma empresa de dividendo e uma empresa de crescimento, você vai conseguir entender de forma mais clara qual é o crescimento esperado da empresa que você está investindo. Eu vou colocar aqui na tela para você entender a relação, de uma forma ilustrativa, a relação entre o payout e o crescimento esperado de uma empresa. A gente tem aqui no gráfico o eixo Y como o crescimento esperado dos lucros e no eixo X o payout. Você pode observar que quanto maior o payout, menor é o crescimento de lucros esperados. Isso é um pouco intuitivo, porque quanto maior a empresa distribui esse lucro com os acionistas, menos sobra para ela reinvestir no negócio. Então, com esse gráfico fica muito claro que quanto maior o payout, menor é o crescimento anual do lucro. E quanto menor o payout, maior é o crescimento anual do lucro esperado. Cada empresa tem a sua trajetória e sua estratégia. Não existe certo ou errado. Eu gosto muito da abordagem do Peter Lynch, que ele intitulou no seu livro O Jeito Peter Lynch de Investir, que eu recomendo fortemente para vocês. Ele diz o seguinte: o futuro de toda empresa de crescimento é ser uma empresa pagadora de dividendo. Isso significa que em algum momento uma empresa de crescimento vai se tornar uma empresa de dividendo e assim ela vai priorizar também o pagamento de dividendo para os seus acionistas.
na minha avaliação, não há nenhum problema de você investir em empresas pagadoras de dividendo, mas você tem que entender o perfil da empresa que você está investindo. Se você investe numa empresa que se foca em pagamento de dividendos, você não vai esperar um crescimento exponencial como é esperado em outras ações de crescimento no mercado acionário. Por outro lado, na minha avaliação, é totalmente errado você excluir empresas de crescimento da sua carteira de investimentos, pois assim você tira toda a simetria que o mercado acionário te proporciona para ter retornos muito maiores no longo prazo. E nunca se esqueça, mesmo investindo em uma empresa de crescimento hoje, em algum momento no futuro, se a empresa prosperar e tiver sucesso, ela vai sim se tornar uma boa pagadora de dividendo para você no longo prazo. Um exemplo global sobre empresas de crescimento que não pagaram dividendos por algumas décadas é a Apple. A Apple não pagou dividendo até 2011, somente a partir de 2012 que a Apple começou a pagar dividendo. Imagine o acionista que comprou suas ações lá atrás, quanto que ele não recebe de renda passiva hoje em função do quanto ele pagou na cotação lá atrás. Provavelmente ele recebe algumas vezes o valor que ele comprou na ação apenas como dividendo. Mas é isso aí, pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, dá um like, um forte abraço e tchau!